A economia brasileira teve uma queda de quase 10% no segundo trimestre na comparação com o período anterior. Esse resultado foi provocado pela pandemia do novo coronavírus e coloca o Brasil tecnicamente em recessão. Os tijolos improvisados serviram para cozinhar, quando Franciele ficou sem o dinheiro do gás. Muito fazia na rua onde está os tijolos. Panelinha na rua. Às vezes eu comia só um ovo frito, não tinha carne, não tinha mistura. A diarista, mãe de 4 filhos, viu a renda cair quase pela metade com a pandemia. Reduzi o leite, antes eu sempre comprava 2 caixas, 3 caixas. Agora eu compro só uma. A situação de famílias como a da Franciele só não é pior por causa do auxílio emergencial de R$ 600 pago durante a pandemia. Mesmo assim, os recursos do governo federal não impediram a queda de 12% no consumo no segundo trimestre do ano, segundo o IBGE. No geral, o produto interno bruto encolheu 9,7% entre abril e junho, na comparação com os 3 meses anteriores. No primeiro trimestre, que inclui março, início da pandemia, a queda foi de 2,5%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país em um determinado período. É o principal indicador para medir o crescimento da economia. Este professor da PUC explica o que significa o resultado negativo. Nós já estamos no que os economistas chamam de uma recessão técnica. 2 trimestres com números negativos. Esse é o pior desempenho do PIB em um trimestre desde o início do cálculo do IBGE, 24 anos atrás. O tombo histórico mostra a consequência na economia das medidas de isolamento social para conter a pandemia do novo coronavírus. Entre os setores, a indústria foi o destaque negativo. O investimento em máquinas e equipamentos caiu mais de 15%. O setor de serviços também teve retração. O resultado positivo veio do setor agropecuário. A colheita de soja em Santa Rosa, no interior gaúcho, rendeu. E Sidney aumentou a propriedade. E a gente compra parcelado, daí é para 2 ou 3 anos de prazo para pagar. Então deu para honrar bem o compromisso esse ano. Com a colheita que deu, a gente conseguiu pagar as prestações, né? O ministro Paulo Guedes afirma que a economia já está em recuperação. Eu dizia o seguinte, 10% pode ser esse impacto inicial. Não quer dizer que o PIB brasileiro vai cair 10%. Então, hoje, todas as estimativas são de uma queda entre 4% e 5%, quer dizer, praticamente a metade do que esse som que está chegando agora de um passado distante. Como a velocidade da luz é diferente da velocidade do som, você vê um raio muito cedo e o som chega muito depois. É a mesma coisa com a economia. O futuro que a Franciele deseja é com emprego e longe da pobreza. Eu quero um serviço de carteira assinada para dar o bom melhor para meus filhos. E a soja que você viu aí na reportagem puxou as exportações brasileiras em agosto. Com o resultado do mês, a balança comercial teve superávit e o país exportou 6 bilhões e 600 milhões de dólares a mais do que importou. Foi o melhor resultado para o mês desde 1989.